Olá, amados de Deus, a paz do Senhor. Eu sou a Larissa, estaremos juntos todos os dias às 6 da manhã, em adoração e intercessão. Hoje eu vou falar como vencer as guerras espirituais que enfrentamos com as 3 armas deixadas por Jesus. E no final estarei orando por você e pela sua família. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos, ok? Eu vou ler 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós precisamos entender que nós somos peregrinos nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Por isso precisamos ter cuidado com o modo que nós temos vivido aqui, com a cultura que nós temos seguido. Porque se eu sou peregrino aqui nessa terra, não é a cultura da terra que eu devo seguir, mas a cultura do céu. O que nos guia é a cultura do céu. Ah, mas a cultura do Brasil é dar um jeitinho. Às vezes você pode estar pensando, mas a do céu não. A do céu que é a que nos guia, não. No céu, sim é sim, não é não. Não tem jeitinho. Nós precisamos entender onde nós estamos andando. Eu não sou de sertaneja ou não estou andando em sertaneja no Brasil. Estou temporariamente habitando aqui. Nós estamos. Mas nós somos peregrinos e forasteiros. A nossa cultura é a do céu. Nós precisamos crescer em todas as esferas, espiritualmente, emocionalmente. Nós precisamos ser maduros, precisamos amadurecer. A Bíblia, ela possui muitas analogias, como, por exemplo, comparar a igreja com um exército. O que se espera de um exército é que ele esteja armado, preparado, treinado e equipado. Se nós somos a igreja de Cristo e somos comparados a um exército, significa que devemos estar preparados, armados e treinados para enfrentar as guerras que iremos enfrentar. E é nesse contexto de exército que eu quero falar. Se nós somos comparados a um exército, a gente precisa entender que existe uma guerra constante a ser travada. Todo ser humano, cristão ou não, crente ou não, tem essas guerras. Essa guerra não tem como fugir. Ou você luta ou você apanha. Então é importante a gente saber que existe e olhar para ela, senão a gente vai apanhar pelas costas. Efésios 6, o versículo 12, fala que não é contra homens de carne e sangue que teremos de lutar, mas contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse mundo. É sobre essa guerra que eu estou falando, uma guerra espiritual que talvez você esteja enfrentando ou já enfrentou e nem saiba. E você precisa dessas ferramentas para combater essa guerra. O texto em 1 João, capítulo 2, quando ele se refere ao mundo, aqui o significado significa um sistema mundano, aquilo que o mundo te oferece, a soberba, os prazeres da carne, as posições que o mundo nos oferece, os alimentos ruins que muitas vezes nós nos alimentamos. O que você tem assistido na TV? Será que você está assistindo o Big Brother? Os jornais, as redes sociais, são esses alimentos ruins que nós temos nos alimentados. Coisas que nos tentam e nos provocam todos os dias. No versículo 16, ele resume tudo. Tudo aquilo que o mundo nos oferece. O desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. Ele diz que isso não vem do Pai,
Isso não vem de Deus, vem do mundo. É contra o reino de Deus. E ele continua dizendo que se você ficar nessas 3 esferas, nos 3 desejos, você vai se alimentar disso e você vai passar. Mas se você fizer a vontade de Deus, você não passa. Você vai para a eternidade. Existem então 3 desejos, 3 batalhas ou guerra das quais nós seremos tentados. Primeiro, desejo carnal, que é o desejo da natureza humana. Segundo, desejo dos olhos, é a vontade de ter o que agrada aos olhos. E o terceiro, a soberba da vida, é o orgulho pelas coisas da vida. Esses 3 desejos nós seremos provocados e de acordo com o que nós estamos nos alimentando, nós cairemos nele ou não. E esses 3 desejos, essas 3 guerras, elas foram enfrentadas lá no Éden por Adão e Eva. Eles foram provocados e caíram nos 3 desejos. Mas depois veio o segundo Adão, que também foi tentado nos 3 desejos. Jesus, ele foi tentado nos 3 desejos quando ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas ele venceu os 3 desejos. Jesus, ele não caiu como Eva e Adão caíram. E ele não nos deixou sozinho. Jesus, ele deixou armas poderosas para nós enfrentarmos, porque se nós estivermos em Jesus, nós poderemos vencer toda a tentação, toda a provocação, toda a guerra, todo o pecado, porque em Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se você estiver em Jesus, você vai conseguir vencer toda a tentação, toda a provocação, toda a guerra espiritual que você enfrentará. Mas se você estiver em Jesus. Em Mateus 6, do 1 em diante, são essas armas. Mas é importante nós entendermos aquilo que Paulo fala que em 2 Coríntios, que a gente não luta como todo mundo, porque nós não somos desse mundo. Você precisa entender que você veio do céu e é para lá que você vai voltar. Então, você não pode lutar como todo mundo. Você vai lutar com as armas espirituais que Jesus te deu. Nós enfrentamos guerras espirituais e os nossos inimigos não são pessoas, mas são espíritos malignos que atuam num sistema mundano, num sistema destruidor. E a primeira arma que Jesus nos deixou contra o desejo da carne é o jejum. Nós precisamos jejuar, porque o jejum, ele coloca a nossa carne no lugar. O princípio do jejum é colocar as coisas espirituais acima das carnais. O jejum não é um ritual, não é para você passar fome, mas é para você se alimentar de Deus, porque nós precisamos da direção de Deus, da palavra que sai da boca de Deus, para que o nosso espírito fique forte e no dia da tentação ele vença. A segunda arma que Jesus deixou para a gente, que é contra o desejo dos olhos, é a generosidade. Está lá em Mateus 6, o versículo 2. E por que a generosidade é uma arma? Porque ela faz você cobiçar menos as coisas que você vê. Nós precisamos aprender a ser mais gratos pelas coisas simples da vida. Você hoje já agradeceu a Deus por ter amanhecido vivo? Por estar respirando? Você já agradeceu a Deus pela sua casa, pelo seu alimento, pelo seu trabalho, pela sua família? Coisas simples que às vezes a gente nem agradece a Deus. Porque o ser humano, ele tem a tendência de desejar as coisas dos outros. A gente sempre quer mais. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Você já olhou para o seu guarda-roupa hoje e viu o quanto de roupa, o quanto de calçados que você tem?
Você já foi na sua cozinha e olhou nos armários? Quantas vasilhas, pratos e copos você tem? Quanta coisa que você tem que poderia ser usada para servir a quem precisa. Nós precisamos ser mais generosos. Precisamos ser mais gratos. A terceira arma que Jesus deixou foi a oração. A oração é contra a soberba da vida. A oração, ela faz a gente se despir das nossas máscaras diante de Deus. Porque Deus sabe quem realmente somos. Nós não somos bons, nós somos maus. Por isso que a oração ela não é em público, ela é no quarto. Porque não tem ninguém, não tem plateia. E Deus, Ele vai nos mostrando onde erramos, aquilo que nós precisamos mudar. Ele vai expondo nós a nós mesmos. A oração, ela abate a nossa soberba. Ela coloca um filtro um espelho na nossa frente sem filtro. E vai mostrando as nossas imperfeições que ninguém vê, porque muitas vezes estão escondidos dentro da religião. E no mundo de aparência que a gente vive hoje, cheio de redes sociais, onde as pessoas postam, aparentam ser aquilo que não são, tudo que postam com filtros. A oração vem e nos mostra quem nós realmente somos e quem nós éramos. Algumas coisas que deixamos de fazer não nos prepara para a guerra. Nós precisamos entender, nós precisamos entrar nesse lugar. Adão, ele nos ensinou como cair, mas Jesus nos ensinou a permanecer no Éden. Que nós possamos ser não só ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Pedir para que Deus nos ajude. Ore a Deus e confesse que você está negligenciando o jejum, a oração, a generosidade. Você tem praticado o jejum, a disciplina do jejum na sua vida? Você tem dedicado um tempo para estar na presença do Senhor, para orar? Ou você só tem deixado aquele pouco tempo que lhe resta? Você tem sido generoso? Ou você só quer acumular e ter cada vez mais? Nós precisamos hoje confessar a Deus aquilo que nós temos negligenciado. Jesus, Ele está levantando um exército. E nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos treinar essas 3 armas para que no dia mau a gente consiga vencer o maligno, porque esse dia sempre vem. E se nós estivermos treinados, nós venceremos a guerra. Nós, como Igreja de Cristo, nós vivemos em constante guerra e nós temos que nos preparar para essa guerra. Porque quando a gente não se prepara, a gente não prejudica só a si mesmo, mas a gente prejudica todo o exército. Quando você não se prepara para as guerras espirituais que você vai enfrentar, quando você não jejua, quando você não ora, quando você não é generoso, não é só você que vai perder a guerra, mas você vai prejudicar todo o exército, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, a sua família. Todos serão prejudicados. O que você tem negligenciado? Que você decida hoje começar a usar as armas deixadas por Jesus para combater os 3 desejos dos quais nós seremos tentados. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que ela é viva, que é eficaz, que nos cura e que nos liberta. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos direcionado até esse dia de hoje. Pai, se tem pessoas aqui, que estão enfrentando guerras espirituais e não sabem, Senhor, que o Espírito Santo possa abrir os olhos dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa hoje, Deus, revelar a essas pessoas, em nome de Jesus. Receba a oração de Deus.
Se tem alguém aqui, Pai, que às vezes está sofrendo e nem sabe o porquê, se tem alguém aqui, Senhor, que está caindo nos 3 desejos, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa se revelar a essa pessoa, Deus. Receba a revelação do Senhor, em nome de Jesus. Pai, que a partir de hoje a gente decida se alimentar das coisas do Teu reino, das coisas do céu, Pai, e não das coisas desse mundo. Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa que não tem força, Senhor, para resistir a esses 3 desejos, eu declaro, Senhor, sobre a vida dela que ela vai resistir sim, em nome de Jesus. Resista, em nome de Jesus. Senhor, assim como Jesus, ele foi tentado e resistiu, que nós possamos também resistir em nome de Jesus. Que em Ti, Senhor, a gente possa resistir. Porque, Pai, a gente quer fazer aquilo que é certo, aquilo que Te agrada. Deus, em nome de Jesus, se até hoje a gente tem negligenciado aquilo que o Senhor nos deixou, que a partir de agora a gente decida, nos reposicione, Pai. Nos realinhe, Pai, em nome de Jesus. Essa pessoa que já está jejuando, Pai, ou para aquelas pessoas que o Senhor vai despertar ao jejum agora, em nome de Jesus. Aquela que está jejuando, que continue, Senhor, praticando as disciplinas deixadas por Ti. Mas que aquelas que ainda não estão, que elas sejam, Pai, em nome de Jesus, despertadas por Ti. A jejuar, a orar. Sim, Deus, que essa pessoa possa usar essa arma contra um dos desejos das quais elas são tentadas, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que todas essas pessoas que estão aqui assumindo um compromisso com o Senhor hoje, que eles possam Te buscar cada vez mais em oração e que o Senhor possa encher os corações dessas pessoas com gratidão, possa encher, Pai, em nome de Jesus, o coração dessas pessoas com o Teu amor, com a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe seu dia. Até amanhã, às 6 da manhã, em adoração e intercessão.